pessoas, desde que eu trabalho com agências, pelo projetor. Vai ser uma conversa sobre um pouco de missão, sobre história, quais foram os objetivos do trabalho, uma definição de alguns conceitos, soluções apresentadas e resultados da conclusão. Então, passando a introdução. Um pouco sobre a minha história. Como eu comecei interessado por esse assunto e estava perguntando. Em 98, eu comecei a trabalhar com livros, como usuário. Em 99, eu já tinha uma empresa de tecnologia com Caxias, com o Donet, o Fabiano, o Espada, todos os estudantes de drogas. E nessa época a gente começou a ter pessoas que estavam livres, se inteirar nos projetos, participar das comunidades e aprender como funcionava o todo. A partir de 2000 a gente começou a fazer os trabalhos remotos, do exterior, e aí eu comecei a me interessar mais a ver como funcionava isso, como as pessoas interagiam em projetos à distância. Em 2001 a oportunidade de participar do Sprint, que é uma fase dos desenvolvedores no país, na Áustria. E em 2013, 2007 a gente trabalhando com uma empresa dos Estados Unidos, trabalhando com times de várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, mas em locais diferentes. Então eu tive interesse de pesquisar um pouco mais sobre esse assunto e definir alguns objetivos do trabalho. Bom, quais os objetivos eu coloquei nesse trabalho? Descobrir e implementar novas maneiras de gerenciar pessoas a várias distâncias. Por que isso? Quando a gente começou a trabalhar nesse modelo, não existiam muitas empresas, pelo menos que eu conhecesse, que trabalhassem à distância, que tivessem dois lugares diferentes. Claro, existiam empresas grandes, Dell, HP, Dell, Microsoft, mas não empresas pequenas, assim, que trabalhassem nesse modelo. Então, a gente tinha muitas dúvidas de como trabalhar, de como se comunicar, como gerenciar os trabalhos, como delegar tarefas e técnicas já estabelecidas de gerência, de gestão de pessoas, não se aplicavam muito bem, elas tinham muitas deficiências. Então, eu analisei alguns casos de sucesso, casos com outras empresas, de entrevistas, com gestores de pessoas que trabalham desse modelo de trabalho à distância, para identificar quais dificuldades que eles tinham. A princípio, assim, as primeiras características, as primeiras coisas que falaram problemas que eu encontrei foram a comunicação, a resolução de conflitos, a formação de equipes, a motivação das pessoas, criatividade e hierarquia. Esses foram os primeiros antes de começar a pesquisa em si, que eu identifiquei. Definindo alguns conceitos. O que é a gestão de pessoas? Esse Winsberg, se pergunta qual é o papel do gerente. E ele chegou à conclusão que o papel do gerente, ainda hoje, apesar de toda a pesquisa que foi feita, ele é muito certo. Não tem alguma coisa que define assim, o gerente tem que fazer essa. Na verdade, tem muita fragmentação de atividades. Ele começa uma atividade, daí tem uma ligação, daí tem um livro, alguém chama ele para uma reunião, então ele está em constante movimento, muitas evoluções. E esse cara dela aqui se perguntou, mas o gerente que trabalha com pessoas, trabalha com papéis, com arquivos, é um trabalho burocrático, é um trabalho mais de relação social com as pessoas. Então ele foi pesquisar. E ele tinha uma definição que o Peter Drucker fez, que as atividades principais do gerente são planejamento, organização, integração e medição. Tudo bem, são atividades interessantes, mas qual é a relação disso com pessoas? A gente tinha uma definição do Gerald Kane, que a gestão de pessoas é a maneira de fazer a gestão em si, é a maneira de fazer as coisas acontecerem através de outras pessoas. Então aí tem um aspecto de liderança, de interagir mais com as pessoas, não é simplesmente a gestão de projetos. E chegou a definição do William Bolton, que diz o seguinte: a gestão de pessoas é fazer as coisas acontecerem através do suporte ativo de outros. Então não é simplesmente
simplesmente fazer com que as pessoas trabalhem, é fazer com que elas trabalhem e queiram poder ajuda. É convencer as pessoas de que isso é uma coisa importante para o objetivo do trabalho. Vocês não vão encontrar isso aí, porque eu coloquei depois de entregar essa missão, na verdade. Mas eu vou tentar também outra palavra. Gestão de pessoas. Então, o princípio do relatório que chegou, resumindo essas três definições, foi fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma organização com suporte ativo, livre e voluntário das pessoas, de forma a alcançar os objetivos da organização. Então, teve um outro cara chamado Fayol, que foi um francês. Ele era engenheiro de mineração e ele, por muito tempo, ele analisou como os gerentes trabalhavam, quais eram as atividades básicas que os gerentes trabalhavam. E ele descobriu que são cinco atividades que todos os gerentes têm, não importa qual o campo de atuação deles: prever, planejar, organizar, comandar, no sentido de liderar, não só de palavras, coordenar e controlar. Mas essas atividades são atividades que os gerentes fazem atualmente, não são atividades voltadas para o futuro, várias coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, ele pesquisou quais eram as mudanças que estavam acontecendo no campo da gerência, Bela Vita, quais as mudanças que estavam acontecendo nos dias de hoje, quais eram as modificações que precisavam ser feitas na gerência para se adaptar à situação de hoje em dia. Então, quais são as mudanças principais? Globalização, a introdução e a popularização da tecnologia, a questão de gerência de performance, que é uma parte de recursos humanos, tendência demográfica, comunidade, diferenças culturais, questão de horário diferente, pessoas trabalhando às vezes no Brasil, outra na Europa, outra na Austrália, e a questão de liderança. Então, ele descobriu que precisava, na verdade, ter uma parte de recursos humanos também nessa gestão de pessoas. Não era somente gerir as pessoas, mas gerir recursos e saber qual é a performance das pessoas no geral. Um pouco da questão de software livre e open source. Software livre, ele é baseado em algumas liberdades básicas, que essas liberdades são definidas por uma licença. Essa licença define que as liberdades são o uso, a pessoa pode usar o software livremente, pode alterar livremente, pode redistribuir livremente. Que mais? O código-fonte do software livre ele está disponível para ser lido, estudado e modificado. E então, qual a diferença do software livre e open source? Open source foi um conceito que surgiu depois do software livre, porque o software livre mesmo é free software. E a palavra free, ela, na verdade, tem dois significados distintos, que é livre na questão de preço, uma coisa que é grátis, e livre na questão de liberdade, sim, uma coisa que é livre mesmo. Então, as pessoas não estavam concordando com a definição de software e vieram a definição de open source. Outro ponto importante do open source é que as licenças consideradas open source, elas permitem programas educativos não livres, programas que sejam código fechado. E o free software, o software livre, não permite isso. Então, as pessoas começaram a desenvolver no software livre, no meio open source, e criar programas livres, gratuitos, para serem distribuídos pela internet. A internet facilitou a distribuição desses programas, que era esse tipo de internet de ouro, os caras levavam notícias para cá, música para lá, de avião, e agora elas podem ser acessíveis livremente pela internet. Mas o que motivou essas pessoas a trabalhar dessa forma? O que motivou elas a trabalhar de graça para criar software que não era pago? Então, o cara chamado Glass fez uma análise da história dos programadores e identificou alguns fatos. A maioria dos programadores detesta fazer manutenção a código da lei. Se o cara não escreveu o código, ele olha e eu gosto de jeito que esse cara fez, ele já não quer meter a mão. Outro fato, a leitura de código não é algo sensível, é uma coisa que a pessoa aprende. Você sim, na universidade, vou ler esse código e a gente vai aprender alguma coisa. É diferente da matemática, que na matemática você aprende
fórmulas, aprende a validar fórmulas, essas coisas. A programação não tem esse aspecto. Outra coisa, os programadores detestam estudar código. Da mesma forma, falando com a matemática, a programação não é um campo em que se faz a validação de resultados. Se tem testes funcionais, esse tipo de coisa, mas não se valida a corretude de uma solução. Se a solução funciona, a princípio considera-se ela correta. Outra questão, a maioria dos programadores sempre gostaram de dinheiro. Tanto é que hoje as pessoas que são mais ricas do mundo estão relacionadas com de informática ou de software ou de hardware. Então, o que leva essas pessoas a se envolverem em software livre, a ter esse desejo de desenvolver software sem ser remunerado? Um dos principais pontos apontados foi a própria multa de respeito através de atividades colaborativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas fazem alguma coisa que elas gostam, uma forma de hobby, uma coisa que talvez eles façam no fim de semana, no horário mínimo, colocam esse hobby deles disponível para as outras pessoas, de certa forma trocando conhecimento, e à medida que as pessoas veem que essa pessoa contribuiu, ela começa a ganhar respeito dentro da comunicação. Então, para as pessoas, essa questão do respeito mútuo, de ser respeitado, de ser reconhecido, ela é muito importante e é um dos principais fatores motivadores para a contribuição do software livre. Um ponto interessante na comunidade de software livre é a questão da comunicação, que é a seguinte: como ninguém conhece ninguém, a interação se dá principalmente com listas de discussão, canal de ASP, discussão em bugs, essas coisas. A identidade que você tem é a identidade que você coloca nos eventos. Se você colocar o seu nome, as pessoas vão se conhecer pelo seu nome. Se você colocar um apelido, você vai ser conhecido pelo apelido. Mas não tem uma face livre, não tem aquela ligação de essa pessoa é aquele cara que eu conheci naquele lugar. Não tem essa ligação de face com o nome. Então, as pessoas te respeitam, te reconhecem pelo que tu escreve, pela forma que tu escreve, pela corretude. E aconteceu um caso muito interessante nos primórdios da comunidade software livre, de um menino de 13 anos que começou a contribuir com um projeto de software. Ele tinha um inglês muito fluente, sabia se expressar muito bem, mandou várias contribuições nesse projeto, e, em certo ponto, eles começaram a exigir dele, tipo uma assinatura. Eu estou doando esse código, a propriedade dele vai passar a ser da comunidade, não é mais meu. E ele disse: poxa, mas quem vai assinar isso aqui? A minha escola? Os meus pais disseram: não, por que tu não pode assinar? Não, só tenho 13 anos. Então, até que ponto eles não sabiam que ele era um menino de 13 anos, porque ele se expressava muito bem, ele parecia uma pessoa adulta se expressando. Então, esse ponto é muito interessante. Entrando na questão de times virtuais um pouco. O que é um time virtual? Basicamente é um time distribuído. Pessoas que estão em locais diferentes, utilizando tecnologia em forma de conectividade, compartilham conhecimento e redução de custos através da tecnologia também. Elas podem usar, por exemplo, aplicações gratuitas de ligação telefônica da internet, que possam ver, hoje em dia é bastante comum, e outros tipos de recursos para se comunicar. A diferença entre um time virtual e um time comum, onde as pessoas estão no mesmo lugar, tem duas diferenças principais: a expressão espacial e a expressão cronológica. O que significa isso? Expressão espacial, pessoas estão em países diferentes, locais diferentes, são do país, cidades diferentes, parlamentos diferentes, não é muito coisa, mas um dia ele sabe. E a expressão cronológica, pessoas estão em horários diferentes também. Às vezes o cara é Austrália, o cara é do Brasil, outro cara é da Europa. Então, essa questão do time virtual, ela é bastante diferente do time comum por esses aspectos, porque quando você está na mesma sala com uma pessoa, você tem um canal que se chama de largura de banda muito mais alto de informação. A informação trafega muito mais rapidamente. Quando você tem que mandar um e-mail, muitas características dessa informação que você está tentando passar se perdem no caminho. Elas são perdidas no passado numa expressão física para uma expressão escrita.
Então, isso gera vários problemas de comunicação, às vezes a comunicação falada com pessoas que não têm a mesma linguagem nativa. Por exemplo, um inglês conversando com um indiano pode gerar muitos problemas de comunicação, porque o indiano não tem a mesma fluência em inglês. A maioria deles não tem a mesma fluência em inglês. Então, eles podem falar uma coisa que a outra pessoa não entenda, ou a pessoa que fala inglês fala uma coisa e o indiano talvez não entenda o que ele está falando. Diferenças culturais, de palavras que têm um significado numa língua, numa região, um significado diferente do outro, podem aparecer, mas não são muito comuns. E por causa dessa diferença de largura de banda, de comunicação, de aspectos que se perdem nessa transferência de meio, há problemas também de produtividade e criatividade. Não é tão fácil criar ideias novas com pessoas que estão em locais diferentes, que não estão conversando face a face. Se perde muito tempo fazendo isso, muito esforço, e não é produtivo. Outras questões que determinam o sucesso e fracasso de individuais: automotivação, autonomia e empoderamento. O que isso significa? Autonomia, por exemplo. A pessoa tem um problema e ela tem a consciência de que ela precisa buscar recursos ou soluções para resolver esse problema e ela tomar iniciativa. Isso é uma coisa que a pessoa que está no time remoto, ela precisa despender um esforço muito maior para sair desse nexo, buscar um recurso, buscar uma solução. Já a pessoa que está no mesmo escritório, no mesmo local físico, ela simplesmente carrega a mesma colega e fica muito mais fácil ter essa comunicação. Questões de relação de confiança, por exemplo, uma pessoa delega uma tarefa com um cara que está remoto, ela não tem aquele feedback de ver, não, o cara está fazendo o que eu pedi para ele. Se ela está no mesmo escritório, obviamente a mesma cara dele que está fazendo, estou aqui jogando paciência, coisa. Então, não dá, né? E a pessoa que está remota, ela tem que acreditar, ela tem que ter confiança que aquela pessoa que ela delegou uma tarefa está realmente fazendo o que foi pedido. Questões de teve aqui, vou mencionar melhor depois, e os conflitos podem ser gerados por essas diferenças linguísticas, culturais geradas. Falando um pouco de soluções, o que eu peguei, o que eu fiz nesse ponto? Eu juntei essas informações, esses problemas, essas soluções que foram mencionadas nos trabalhos e montei uma entrevista. Nessa entrevista, eu peguei 3 pessoas que tinham experiência em projetos de software livre. Uma foi líder do projeto de software livre, criador do projeto. Outra foi usuário, cuidador de projetos grandes, como Mozilla. A outra tinha uma empresa que fundou uma empresa que tinha um software fechado e abriu esse software para a comunidade de software livre. Então, são 3 situações bem distintas e 3 pontos de vista diferentes sobre esses problemas que foram estudados. Todos eles trabalharam tanto na comunidade de software livre como nos projetos pessoais, nas empresas que existem hoje, com times individuais, com pessoas trabalhando à distância. Então, a primeira coisa que eu pedi para eles: vocês trabalham com um grupo de trabalho, nos projetos que vocês trabalharam, com um grupo de trabalho ou com um time? Qual a diferença entre grupo de trabalho e time? Um grupo de trabalho, as pessoas estão trabalhando talvez com o mesmo objetivo, mas elas não cooperam entre si para atingir esse objetivo. Já no time, as pessoas cooperam entre si para atingir o mesmo objetivo. Uma comparação é com as galinhas do legueiro. As galinhas trabalham, estão todas no mesmo lugar, mas uma não depende do resultado da outra para que o ovo aconteça. Se elas tivessem colaborado para produzir um ovo, talvez elas fossem muito menos produtivas do que trabalhando independentemente. Então, isso é muito importante, porque se as pessoas estão em locais distintos, mas elas têm tarefas independentes, elas não precisam se comunicar entre si durante a execução de uma tarefa, elas são muito mais produtivas. Já se elas têm que se comunicar, elas têm essa sobrecarga de comunicação, fica muito mais difícil elas serem produtivas. Então, a maioria das pessoas entrevistadas, na verdade todas elas, chegaram à conclusão que a expectativa delas era que as equipes elas
reconheceram que isso era um defeito, era uma coisa que eles precisavam melhorar nos projetos deles. Questões de fuso horário. Também levando a questão do conflito, assim. O que pode acontecer? Uma pessoa está na Austrália e uma pessoa está no Brasil. São 11 horas de diferença de fuso horário. A pessoa quer fazer, o gerente de pessoas, o gerente de projeto, quer fazer uma reunião. Qual o melhor horário para pegar essas duas pessoas? Ou vai ser muito cedo no Brasil, ou muito tarde na Austrália, ou o contrário, muito tarde no Brasil, muito cedo na Austrália. Então, o que acontece? A pessoa que está no horário no Brasil, ela terminou o dia de trabalho dela, ela está cansada, ela está querendo ir para casa, e a pessoa que está na Austrália, ela talvez nem tomou café da manhã ainda. Então, isso pode gerar um conflito, pode virar a condição de que o cara acabou o tempo de serviço, foi para casa e esqueceu de reunião. Aí não apareceu. O outro cara, primeiro da tarde também não apareceu na reunião. Então, isso acaba gerando conflitos. Muitos entrevistados que eles tiveram tantos conflitos em relação ao horário, em relação à dependência de uma tarefa, de uma equipe que estava num lugar e uma equipe de outro, que eles acabaram dividindo a equipe, achando que tem duas. A equipe do Oriente, que tinha a Austrália, Austrália, países do Oeste Europeu, Lituânia, Rússia, Ucrânia, esses lugares. E a equipe, digamos, da Europa para cá, Estados Unidos, Brasil, América Latina. Para fazer essa divisão de equipes, para ser efetivo, eles tiveram que tornar as tarefas totalmente independentes. Eles tiveram que dar um conjunto de tarefas para a equipe do Oriente que não dependesse das tarefas do Ocidente e vice-versa. Então, para ter uma performance melhor também. Uma outra pessoa que foi entrevistada foi o Paul Everett, citou que para uma equipe funcionar nesse contexto de horário, o gerente tem que ser um facilitador, ele tem que fazer mais trabalho, ele tem que acordar mais cedo, falar com o cara que está no horário diferente que está indo dormir, trazer essas informações para o outro cara, para poder haver essa comunicação. Se as pessoas não estão dispostas a fazer esse serviço, o gerente tem que fazer. E tem mesmo uma comunicação simples, que você sabe depois qual é a diferença entre simples e assíncrono. Questão de comunicação. Foi perguntado para essas pessoas qual que eles consideravam o melhor meio de comunicação, se era a voz ou se era texto. Essa ideia de fazer essa comunicação foi por causa de um artigo que citava o e-mail como o melhor meio de comunicação multiremoto. Só que esse artigo focava principalmente num estudo de caso de pessoas do Japão contra pessoas dos Estados Unidos. Então, nesse caso específico, o e-mail, na verdade, era o melhor meio de comunicação, porque os japoneses conseguem se expressar por escrito muito melhor do que falar. O sotaque deles é muito carregado. Então, a comunicação por voz não surtia o mesmo efeito. Então, os interessados disseram o seguinte: não, na verdade, para nós, tanto faz a comunicação por voz como por texto, porque a maioria das pessoas tem inglês fluente, não tem pessoas de culturas orientais, então a gente não tem esse problema. Todos os três caras. E eles diferenciaram bem os tipos de comunicação, consíncrona e assíncrona, que seria a voz assíncrona e texto assíncrono. O que quer dizer síncrono ou não assíncrono? A comunicação síncrona por voz, ela favorece as pessoas que têm linguagem nativa. Ela é melhor para resolver problemas rápidos, pontuais, que não precisam de muita discussão. A questão de falhas de comunicação, por exemplo, uma pessoa que fala muito rápido, ou que tem um sotaque muito diferente, a indicação que eles deram é a seguinte: oriente os programadores, se eles não entenderam alguma coisa, sejam francos, digam para eles: olha, eu não entendi o que está falando, fala mais devagar, ou fala mais explicitamente,
25, a gente discutiu assunto tal. Isso não tem o que fazer. Então, eu coloquei essa dificuldade para essas pessoas e elas disseram, não, a gente resolve esses problemas fazendo anotações, fazendo um resumo dos pontos discutidos e passando esse resumo pelo time para todo mundo aprovar e concordar no que foi escrito. Então, isso resolveria o problema da não referenciabilidade da conversa de voz. Questão da comunicação assíncrona. Quando é melhor usar e-mail, então, nesse caso, já que a voz é um meio de comunicação para as pessoas que têm um diferente, quando seria recomendado usar e-mail, ou IRC, ou mensagem do CQ, a comunicação assíncrona ela é melhor quando é necessário um conhecimento das ideias. Quando as pessoas precisam pesquisar, quando elas precisam buscar recursos, buscar soluções para o problema. Seja um problema arquitetural, um problema complexo de ser resolvido. Elas são boas também quando é comunicação. Se uma pessoa manda um e-mail com 10 problemas diferentes, a outra pessoa vai olhar e responder alguns, mas pode ser que ela não responda todos. E esses problemas que não foram respondidos, eles podem acabar sendo perdidos na discussão. Então, eu levantei esse assunto também com as pessoas. Como é que vocês fazem para resolver esse problema? Como é que vocês fazem quando tem mais de um assunto que tem que ser resolvido também? Então, eles sugeriram a utilização de ferramentas de bugs, onde a pessoa tem um controle, seja online, seja uma ferramenta desktop, das tarefas que estão pendentes, de qual estado de cada discutir. Uma coisa interessante na comunicação de tempo real é que as pessoas que são mais técnicas, são mais acostumadas a digitar, por exemplo, programadores, eles têm vantagem sobre as outras pessoas que não têm tanta facilidade de digitação. Então, isso também é um aspecto apontado na comunicação de tempo real, usando, por exemplo, IRC ou mensagem instantânea. Passando para o próximo item. Uma característica bastante interessante dos times virtuais é que eles têm que ter uma certa autonomia, eles têm que ter um empoderamento. O que significa esse empoderamento? Significa que eles têm que ter autoridade para decidir certas coisas, eles têm que ter recursos para resolver os problemas, eles precisam de informação ou de ferramentas para buscar a informação necessária e eles precisam ter responsabilidade também. E o que acontece? Se algum desses níveis não estiver presente, a pessoa não tem poder para resolver as coisas, ela não tem poder para decidir e ela precisa buscar recursos de fora. Então, para ser sentido mesmo esse empoderamento, os quatro características que estão presentes. Isso tem um nome definido na literatura que se chama de times autodirigidos. Esses times autodirigidos não são necessariamente times distribuídos, mas eles são times que eles gerenciam as próprios, eles têm nível de supervisão, eles delegam tarefas dentro do time, eles planejam e agendam discussões, reuniões, e eles têm poder para tomar decisões. Questão da automotivação. Foi citado anteriormente o exemplo dos programadores software livre, que eles precisam ser motivados para trabalhar sem ter uma organização. Nesses exemplos, nesses times remotos, times virtuais, as pessoas também têm que ser automotivadas. O que acontece? O gerente não está trabalhando para dizer, não está trabalhando, vamos trabalhar. A pessoa tem que ser voluntária, tem que ter uma habilidade para escolher as tarefas que ela vai fazer, porque às vezes o gerente não vai ter que fazer tal coisa, a pessoa não se motiva a fazer. Então, os três entrevistados citaram que a automotivação é o modelo mais eficiente de motivação do time. Quando a pessoa quer, ela está alinhada com os objetivos do projeto, com os objetivos da tarefa, é a melhor forma de ela estar motivada para fazer aquela tarefa. Uma frase aqui: as pessoas são inteligentes e automotivadas, mesmo se o gerente for incompetente, essas pessoas conseguem ir além disso, em sua motivação, e mesmo assim ter sucesso
tem que ser construída. Porque o que acontece? Você não tem tempo assim, nesse projeto, ou talvez a maioria dos projetos não tenha esse tempo. Seria desejável que tivesse tempo para as pessoas sentarem junto, conversarem face a face e criar confiança entre o time. Por quê? Porque a confiança é muito importante para a performance do time. Se eu delego uma tarefa e eu confio que a pessoa vai cumprir aquela tarefa, eu posso esquecer aquilo e passar para a minha tarefa, Então, isso deixa a gente trabalhar de uma forma mais rápida, mais paralela. A questão da confiança, ela depende principalmente das pessoas. Não há nenhuma tecnologia que faça uma pessoa aumentar a confiança da tecnologia. Ela tem que sentar do lado, conversar, interagir com aquela pessoa, ter uma ideia de como aquela pessoa se expressa. Que é uma questão que é muito importante. Eu acho que não foi citado no trabalho que a comunicação do e-mail pode ser mal interpretada se a pessoa não sabe como outra pessoa está se expressando. Será que ela está fazendo uma piada? Ou será que ela está me insultando? A maioria das pessoas, a princípio, toma uma tela, o cara está me insultando. Então, talvez xingue de volta. E se a pessoa tem uma confiança, ela tem uma amizade com a outra pessoa, ela tende a levar mais a primeira. Ela não levar tão a sério as coisas que você diz. Foi citado pelos entrevistados que os encontros face a face não eram muito caros naquele tempo. Os custos de passagem de tarefas, essas coisas, eram muito caros. Um dos entrevistados discordou que o encontro face a face tivesse algum impacto sobre a confiança. Ele disse que, pela experiência dele, os projetos de software livre não eram tão importantes essa confiança. Mas, em projetos talvez de software proprietário, essa questão fosse mais importante. Outro ponto importante do encontro face a face é comunicar ideias complexas com um grupo grande. O que acontece? A mesma explicação que eu dei antes sobre a largura de banda de comunicação. Quando eu estou aqui na frente de vocês, eu estou falando, expressando culturalmente, gesticulando, fazendo isso, fazendo uma piada, de repente, tem muito mais informação sendo transmitida. É um canal muito mais amplo de informação. Já usando o e-mail, talvez o telefone, não tem a mesma riqueza de características nessa comunicação. Então, uma frase muito interessante do Paul West: é muito fácil acreditar alguém o que você nunca como você vê. Ele falou isso citando problemas que teve em projetos onde as pessoas não se conheceram com essa face, e na hora que deu um problema no projeto, um atraso no projeto, ou alguém deixou de pegar alguma coisa, todo mundo aponta o dedo para todo mundo. Já se conhece o funcionário, o cara é amigo, eu não vou xingar ele frente de todo mundo, né? É meio chato assim. Então, essa questão foi apontada também. Questão de liderança. Um líder de sucesso não é necessariamente um líder nato, um líder apontado. Nos projetos comigo, também isso pode ser bem observado. A pessoa que é líder, que é software livre, ela tem a confiança dos outros programadores. Ela tem objetivos semelhantes, tem interesses que não são contrários aos interesses deles, interesses que não são comerciais, políticos ou egocêntricos. Sobre essa questão de interesse político e egocêntricos, isso é um dos aspectos que eu diria que é um problema com as comunidades software livre, que é o seguinte: as pessoas tendem a ser muito filosóficas, tendem a ser muito radicais quando há questões filosóficas ou políticas. Um problema que aconteceu comigo no projeto foi de um programador, no projeto de software livre que eu construía, remover código que estava funcionando, porque no comentário do código dizia: esse código está aqui para fazer esse programa funcionar com o mundo. Então o cara simplesmente uma questão filosófica, uma questão política, Windows e vamos retirar esse código. E aí quebrou o programa que estava funcionando perfeitamente. Então isso é um problema muito sério. Se as pessoas forem muito apegadas a esse lado filosófico, elas podem virar problemas nesse projeto. Questão de hierarquia do projeto software livre. Muitos
muitas análises de projetos de software livre, de dizer como os projetos se organizam, apontam que esses projetos se organizam de forma caótica, que não tem uma estrutura, que os programadores trabalham às vezes de fim de semana, e todos estão no mesmo nível. Uma das pessoas que apontou esse lado, essa visão, foi a Eric Heinrich. Mas o Hill e o Schussman fizeram uma análise dos projetos de sucesso, pegaram o site SourceForge, que é um site que hospeda projetos de software livre, baixaram todas as informações do site e analisaram, bom, quais são os projetos de sucesso? Os projetos de sucesso eram menos de 1%, parece, uma distribuição normal dos projetos de sucesso e dos projetos que falharam. Para categorizar projetos de sucesso, pegaram projetos que tinham mais de um certo número de desenvolvedores, que tinham mais de um certo número de releases, e mais de um certo número de pessoas nas discussões. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles analisaram a estrutura hierárquica desses projetos e chegaram à conclusão que apenas os projetos que possuem algum tipo de estrutura hierárquica, seja de escolha democrática ou por mérito, são aqueles que têm sucesso. Então, daquela seleção de projetos que tiveram sucesso, a maioria deles tinha estrutura hierárquica. E aqueles que não tinham sucesso, tinha apenas um ou dois desenvolvedores, então não tinha nenhum estrutura hierárquica. Perguntar sobre isso, Christian Reis fez a seguinte informação: porque é difícil definir ser a hierárquica para gerenciar o sucesso do projeto, ou se ela é sempre necessária, sendo um fator determinante para o sucesso do projeto. O que aconteceu? Os caras analisaram um snapshot, uma imagem parada dos projetos. O que acontece? Naquele pouco tempo, os projetos que tinham sucesso tinham estrutura hierárquica. Será que eles começaram com a estrutura hierárquica? Ou será que essa estrutura hierárquica foi criada depois que o projeto começou a crescer? Para que o projeto continuasse tendo sucesso. Então, isso é uma pergunta que ficou em aberto. Já o Albano fez a seguinte informação: a hierarquia é sim necessária, principalmente no segundo ponto de referência da resolução de questões por as vezes não estão sofrendo informação. Então, o que acontece? No software livre, as pessoas às vezes querem se interessar no projeto, querem começar a contribuir para esse projeto. Tem um problema que não está sendo resolvido. Com quem eu falo para que esse problema seja resolvido? Quem é a pessoa que tem que incomodar para que esse problema seja resolvido? Então a hierarquia é muito importante isso. E da mesma forma, os outros projetos não só atribuem também têm a mesma característica. Eu vou colocar essa parte de atividade, passar as métricas. Na questão de métricas, as pessoas estão perguntadas qual é o sistema de métricas que você usa. É a quantidade de problemas resolvidos, número de tarefas, como é que vocês fazem essa avaliação? Se a pessoa está sendo produtiva ou não está sendo produtiva. E eles disseram que eles não têm processo rígido de avaliação. Eles têm processos, por exemplo, de aqueles performance review, 360, todo mundo avalia todo mundo, umas questões subjetivas, não relacionadas ao trabalho em si. E o que acontece? Eles confiam na estimativa da equipe. Então, se a equipe diz que vai terminar a tarefa em uma semana, bom, a equipe sabe mais do que eu, eles vão terminar uma semana. Se eles não terminarem uma semana, tudo bem, estou vendo que eles estão atrasados. Mas não tem nenhuma estrutura rígida assim, de medição dessas características. Questão de conflitos. De onde surgem os conflitos no time remoto? Falta de confiabilidade, por exemplo, pedir que o cara faça a tarefa, ele não entregou com atraso, vai no ligado, o cara atrasou, chegou no último dia, a gente vai pegar no meio-dia de amanhã, às 11h59, ele chega e diz: não, vai, eu consigo terminar no meio-dia. Poxa, um minuto antes não tem como, né? E como lidar com os conflitos, principalmente minimizar as catástrofes. O que acontece? Se a pessoa avisa, tem uma semana para terminar a tarefa, só chegou na metade e diz: não, eu estou atrasado, o cara que é o gerente pode chegar para o cliente e dizer: olha, o projeto vai atrasar, assim, a gente tem problema e tal. E minimizar a catástrofe. Se o cara chegar no último dia e dizer: ó, o projeto vai atrasar,
Essa teoria de janela quebrada. Se numa rua tem um prédio com janela quebrada e aquela janela não foi considerada, em pouco tempo todas as janelas vão ser quebradas. Por quê? Porque as pessoas olham, tem uma janela quebrada, ninguém consertou, ninguém se importa, então não quebrar tudo mesmo. Né? Então, da mesma forma, os conflitos, se os conflitos não forem dados, os conflitos, eles tendem a se tornar uma bola de neve, cada vez aumentarem mais, até não seja mais possível contornar. Conclusões, desse trabalho. Dadas as características, problemas que foram citados e as soluções que o professor apresentaram, cheguei à conclusão que o foco principal para um projeto de sucesso é a seleção de treinamento. Uma pergunta que eu fiz para eles, uma pergunta que eu fiz foi sobre a seleção, se as pessoas participaram da seleção das pessoas que foram dentro do time. E qual é a que buscar nas pessoas selecionadas? E eles citaram que, na maioria dos casos, eles não participaram, ou buscaram pessoas que tinham um aspecto técnico forte, uma pessoa que é especialista em alguma coisa. E, na verdade, a pessoa que é especialista, mas ela não tem características que são boas para trabalhar no time remoto, no time virtual, ela não serve. Uma pessoa que não sabe se comunicar, que ela é introspectiva, mas é um ótimo especialista, ela não pode trabalhar na distância, ela tem que trabalhar no mesmo escritório de gente, senão a coisa não funciona. Outras características, inglês e inglês técnico, as ferramentas de comunicação, uma pessoa que consiga estabelecer relações de confiança, mesmo não tendo encontrado a pessoa face a face, isso é uma característica que poucas pessoas têm. A automotivação e a autonomia. Qual foi a conclusão que eu chegaram com essas características que são buscadas quando as pessoas trabalham? Que essas características são inerentes de pessoas que se envolvem com a gestão do livro. Então, o que acontece? Muitos problemas foram evitados nos projetos que as pessoas trabalharam, porque ao invés de pegar uma pessoa que era um bom programador, simplesmente sabia programar, não tivesse conhecimento do assunto, pegaram pessoas que tinham conhecimento naquela área, mas tinham envolvimento no projeto de software na mesma área. Então, evitaram muitos conflitos, muitos problemas com os projetos. E tem outras questões que são difíceis de. Talvez as pessoas estavam nesse projeto escolhendo as pessoas, mas meio inconscientemente. Elas escolheram pessoas que elas achavam ser melhores, mas não sabiam definir quais eram as características que tornavam elas melhores para determinado tipo de projeto. Então, o Power disse: isso é como uma água para o peixe. O peixe não consegue definir o que é água. Ele simplesmente está dentro da água e não sabe que tem água dentro dela. Ele não sabe o que é água. Da mesma forma, as pessoas que estão nesse projeto software, elas sabem que as pessoas têm características que tornam elas melhores para se desenvolver à distância, mas elas não sabem muito bem definir quais são essas características. E o ponto final, que o gerente deve ser o facilitador da comunicação. Ele deve saber buscar a comunicação, se vê que a pessoa não está se comunicando, que ela está tendo um problema, que ela está atrasada, ele ser ativo lá, cara, o que você está fazendo, está tendo progresso, está tendo progresso, e trazer isso para o grupo geral para discutir esses problemas. E é isso. Muita pergunta. Vou deixar você. Não, vou deixar quando a gente veio, eu acho que é bom. Tanto que aquela coisa, sempre as mulheres têm que começar a ser mulheres.
li a sua biografia, eu li um monte de coisas interessantes, umas eu conhecia, outras eu não conhecia, deu vontade de ler. Você fez uma série de entrevistas e não ficou claro aí o que veio da pesquisa bibliográfica, o que foi resultado das entrevistas e o que foi contribuição futura. Certo. Então, expressão do trabalho. Separar essa expressão, por exemplo, quando a gente define metodologia, só tem engajamento. Vai começar fazendo o levantamento bibliográfico, vou ver o que existe, vou fazer a pesquisa bibliográfica, vou fazer as entrevistas, por exemplo, as personagens, mas já tem elementos, a gente vê que você colocou isso porque na estruturação, na referência da pesquisa, tem substrato, ali tem o estudo que tu fez antes, mas essa relação não está tu fez as entrevistas e não aparece nada nenhum a partir disso que tu fez, para onde tu for. E quais são as tuas propostas? No final das contas, o que tu me disse seria interessante fazer para gerenciar as coisas do trabalho colaborativo de distância? A minha, aqui falta organização. Falta organização. É verdade que tu trabalhou, estudou, para conversar com as pessoas, mas preciso de achar exatamente o que isso é. Certo. Esse é se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu tivesse mais na restrição do tempo, eu vou e aí eu fui olhar de volta lá na proposta de trabalho, essa foi a minha sensação dele, a gente foi olhar melhor na proposta. E acho que na proposta essas coisas estavam mais claras. Talvez eu tenha sido um pouco mais sistemático no trabalho, e seguir muito gente que eu gosto de fazer. Estava mais. Certo? Tem algumas coisas pontuais, assim, por exemplo, normalmente uma prática bastante boa é na introdução colocar lá qual era os objetivos que a gente propôs, o que a gente propôs facilita a leitura do resto. Eu já vou olhar se fiz aqui uma parte que estava na proposta. Algumas coisas lá na proposta que eu acabei de buscar a proposta. Mas tem isso uma coisa. Depois, o capítulo 2 fala de recursos humanos, gerência de recursos humanos, está bastante sucinto. Eu melhorei nessa previsão aí da empresa. Eu vi das situações colocadas, eu entendi que tinha evoluído um pouco. Ele está bastante sucinto e bastante genérico. Está bem a administração. Tem algumas coisas, talvez casando com a área de engenharia de software, tem a ver com gerência de recursos humanos na área de desenvolvimento. Tu lá, em vários momentos nas entrevistas, comenta que nós vamos usar para esse tipo de trabalho, na área de software livre, uma coisa na linguagem, uma ideia de processo. Talvez se você pode ter colocado isso formalmente, como pesquisa bibliográfica, métrica, também se fala, talvez, métrica, você precisa nem buscar a sua métrica, mas existe todo um substrato, existe trabalho na área de métrica. Talvez, se tu tivesse buscado, se tu pudesse usar o requisito na sua proposta. São algumas coisas que eu acho que ele dava para avançar um pouquinho mais. Se tu permitir um comentário de questionamento, me parece o seguinte, desde a comunidade de software livre, de um modo geral, o trabalho é bastante pragmático. O pessoal busca resultado, não se preocupa com saber por que é daquele jeito, nem estudar a teoria de tudo básico e tal. Não pode que o negócio funciona. Mas o seu trabalho, embora você esteja trabalhando na comunidade de software livre, e essa tendência, tem que trabalhar com ele. Então, tem que ter essa preocupação em justificar as coisas que você vai fazer. É isso. E talvez para mim tenha ficado no interesse da entrevista do Cristo. Porque ele é o cara que tem a dele, a comunidade de software livre, mas ele foi, nas estações dele, ele percebe que ele se preocupou com buscar esse movimento. Talvez ele trabalhe nessa parte. No capítulo 3 também ficou bastante sucinto, mas não, esse não conta. Mas tem um
muito grande para aquilo, e que aqui não está claro o que é a pesquisa bibliográfica, o que é a proposta técnica das entrevistas. Daí tem uma questão das entrevistas encaixadas no final lá da coisa, não usamos tanto assim como elaboração esse capítulo. Tem que trabalhar mais. Empoderamento, eu acho que é uma palavra que ainda não foi aportuguesada. Eu continuo em salários. Mas talvez entre aspas. Nós temos um termo que o pessoal impulsiona muito porque eles não concordam muito. O pessoal que tem um rigor científico maior, esse é o. Aqui não, se colocasse ele é um termo menos acadêmico, o pessoal usa mais na utilização Paulo. Pode entre aspas, na dúvida. E não é um termo muito aceito. Bota entre aspas. Não, empoderamento. É um termo que se usa, mas que não é português. Se colocasse em ordem, universitários uma coisa que eu queria perguntar, quando fala, acho que no final desse questão de empoderamento e tal, está discutindo como é que acho que o Cristo coloca as equipes, duas equipes em grupos de 3 pessoas, com 2 desenvolvedores e um era gestor do grupo, mas tem um da REC 50% para gerenciamento. Claro, bastante. Essa terceira pessoa, na verdade, ela não é estritamente ela não se envolve em tarefas mais arquiteturais, mas ela faz um trabalho muito Os projetos que eu tenho para fazer isso, porque exatamente esse papel que eu tenho, é um pouquinho diferente de estar aqui, mas enfim, e um último comentário, mais depois, o último comentário do trabalho desse texto, tem muitas referências bibliográficas que não estão documentadas. Se eu olhar aqui, talvez o som do Google ache que quis referenciar, mas só o nome do autor e o título, ou a série, ou quem também editor aí, eu acho que foi isso também, essa direção. Teve uma só que não consegui colocar, na verdade, existe uma certa acessibilidade, que é a última referência do Wiki, que essa aí eu não sei como é que eu referencio, cara. Tem cópias do trabalho dele, mas a verdade original não está mais acessível. O que a gente faz quando é coisa de página é que coloca a data de consulta. Depois, se ela for para o espaço, a ciência. Mas teve outras. Não, tem, eu achei que 3. Na verdade, eu olhei rapidamente, 2 que eu vi que era, uma do Ockley, uma do Chacha. Essa Chacha você teve. E a Adrienne. Como é que é isso? Deve ser algum chinês. Essa Chacha você teve. Chamou a atenção 3, assim, é que eu fui olhar alguma por causa disso, e tinha isso aí na página, eu só passei de chamar de 2 no mesmo ponto. Nem olhei a outra coisa do tipo. Não, não é isso muito perto de usar. Também não tem mais uma outra pergunta pela questão metodológica. Por que escolheste essas 3 pessoas? Interessadas? Eu diria que a confiança sobre as coisas que o sistema trabalha. São 3 pessoas que eu confiava, que eu conhecia o trabalho delas, que já tinham trabalhado junto em projetos. Então, eu sabia que elas tinham passado por esses tipos de situações semelhantes que eles tinham passado e tinham, cada uma tirado um resultado diferente, uma solução diferente para resolver o problema. Então, eu procurei variar um pouco assim nas análise. Tinha outras pessoas que eu gostaria de entrevistar, mas por questão de tempo também não possível. A minha primeira pergunta, como eu não sabia qual era a relação com ela, mas percebi pelas entrevistas que existia uma relação, você pega pessoas que são do mesmo grupo, que têm uma relação muito próxima, de tal
bizarras na opinião dela. Mas se ainda aquelas poucas têm mesmo viés, Então, são pessoas que estão no mesmo grupo e eu diria que vocês não têm o mesmo viés. São pessoas que tu tinha relação que tu trabalhou com elas. Elas têm relação entre elas. ou O que tu tinha deixado de falar? tinha umas questões legais, assim, tipo, ele precisava passar por um processo de aprovação da entrevista, as respostas dele, assim. Ok, beleza. Na verdade, assim, eu tinha uma ideia básica do que os entrevistas, mas eu não tinha muito embasamento científico para formular as perguntas. Então eu tinha que fazer muita pesquisa para poder encontrar referências que dissessem, não, esse é um problema que foi identificado, para poder chegar para as pessoas e dizer, não, essa é essa pergunta. Então as perguntas acabaram ficando para foi muito trabalhoso transcrever essa entrevista, eu achei que não ia ser muito trabalhoso. A primeira entrevista que eu questionei demorou 8 horas para escrever, então foi muito trabalhoso. Talvez se tivesse feito esse trabalho, essas entrevistas com mais pessoas, entrevista por telefone, assim, não seria muito melhor, seria a entrevista escrita. E a gente durante o semestre, a gente planejou para fazer a pesquisa, digamos, a fundamentação teórica do trabalho, depois a partir disso as perguntas, e aí depois das perguntas. Então, depois das perguntas, eu peguei nas primeiras entrevistas, peguei pontos que eu já tinha pesquisado, eu tinha colocado, por isso acho que eu estava cortado. Talvez tenha uma desconexão assim, do embasamento com a resposta. Foi uma coisa assim que ficou difícil, talvez, de relacionar o assunto que tinha pesquisado com uma resposta para a pessoa fugir um pouco do assunto, talvez, ou não expandindo tanto o assunto quanto eu gostaria que tivesse expandido. Então, foi um pouco difícil de resumir as respostas deles e relacionar com isso. Porque, assim, eu digo isso porque eu sentia sempre dificuldade no trabalho e até na apresentação isso transparece também. Essa questão de planejar o trabalho, de saber, assim, a cada etapa que você vai fazer e o que você vai ter como resultado de cada etapa. Então, no texto, então, o Gabriel, que ele falou, em algum momento você está apresentando o conceito e você já está fazendo uma referência a uma entrevista que você fez, que, no caso, veio aqui no momento posterior, né? Se diz que tu primeiro estudou o conceito, para elaborar as perguntas, depois fazer a pesquisa, para depois transcrever ela. Umas coisas que, normalmente, elas têm existido com muitas coisas outras. Na verdade, a frequência foi isso. Eu tinha estudado os conceitos antes e as entrevistas depois. Só que eu, na minha opinião, ficou muito desconexo. Ficou um pouco repetido o assunto e depois a pergunta e a resposta ficaram. O próprio Antônio falou assim: estou lendo aqui. Sim, e daí eu chego lá no fim e daí está referenciando coisas que eu lá na primeira página. Isso eu acho que assim, do jeito que ficou confuso. Porque, por exemplo, os entrevistadores se apresentam rapidamente, né? Diz a definição, a pessoa se apresenta rapidamente, mas até antes de apresentar, se não me engano, já está citando as respostas que eles deram no texto. E a gente está lendo um trabalho e fala no início, né, que vai as pessoas e tal, mas assim, a hora que a pessoa
simplifica um pouco tu poder tirar ali o que realmente foi a tua contribuição, o que foi coisa que você observou quando você escreveu as entrevistas e o que a teoria lá, as experiências teóricas dizem. Então, isso de como uma organização do trabalho, né? E é isso que a gente lê e a gente pensa, tá, mas pode ser uma coisa rápida, né? Que é um trabalho acadêmico, eu acho que tu lê bastante, né? Tu pesquisa bastante vários livros, e assim, ó, pelo teu jeito de escrever lá fora, né? De escrever, cada vez que eu acho que tu lê bastante livros, de repente, da área de edição, alcance, né? Traduções de livros, né? Não sei se tu lê bastante esse livro. Ele mais do que porque isso parece também o teu livro, o teu modo de apresentar, porque é um trabalho acadêmico, né? Então tem uma certa forma de apresentar, até os exemplos que tu traz, coisas assim, foge um pouco do estilo da redação, né? Então, assim, é uma coisa que é uma crítica, assim, mas foge um pouco do estilo que a gente esperaria no trabalho, né? Até acaba sempre apresentando os exemplos. Daí eu acho que isso também é um resultado desse trabalho que foi fora que foi produzido no trabalho. Isso é uma organização. Eu achei que o trabalho é muito fragmentado. Eu sei que os capítulos ali, gestão de recursos, software livre e outros times de software livre. Isso é uma coisa de trabalhar com isso. E eu tinha que estudar isso e usaria as entrevistas, acho que poderia ter usado as entrevistas para juntar, eu tenho 3 pessoas da área que trabalham à distância, que gerenciam times, que têm essa experiência e aí poderia estudar esses 3 temas em torno disso, né? Você tem muitas entrevistas lá nos anexos e fala assim, porque anexo é anexo, né? Anexo é uma coisa secundária, eu estou estudar mais assim, mudar ela num foco mais principal, o que foi realmente o que tu produziu, né? Foi a partir dessas entrevistas, elas foram atuar. Eu acho que eu tenho um pouco mais de pegar o baratinho, mais experimental, mais estudado. O doutor comentou comigo que acho que ele estava talvez bem na estrutura, e tentei juntar mais as partes como muito misturado. Daí, por exemplo, isso daí, dentro desse contexto, né, do trabalho, a gestão de pessoas no contexto espera que no momento eu falo quais são as melhores práticas, né, e não é assim, eu não saber, mas acho que eu vou voltar a organizar isso, acho que faltou mesmo, precisa, tá? São coisas que tem mesmo, pessoal, tá? Deixa eu tentar aqui. Também uma coisa que eu esperava sobre o trabalho seria uma questão de levantamento de ferramentas, que fossem profissionais ou não, mas para apoio de saúde. Daí isso nos toca também no trabalho. Fala muito assim dos conceitos, segundo livros, uma coisa que eu esperei, tá? Deixa eu ver aqui. Na organização da apresentação, chega uma hora ali que tem um ensaio de solução, né? Sim. Só que a gente continua e tu apresenta mais problemas. Acho que assim, a forma como eu apresentar, tu apresenta os problemas, as soluções bem mencionadas. É aquele problema a minha. Então, não se vê assim, o que tu se tem lá pegando, a solução, ou o que é um problema já conhecido, né? E parece que é tudo muito trivial, gente. Parece tudo muito natural, muito trivial, assim, o que eu estou fazendo. Tá? Aí eu estou aqui.
gente já está, esses animais, você sabe que ele já tem outras concepções, né? Ele fica meio estranho, sabe? Ele fica meio assim, eu vou dar um exemplo. Mas fica meio ridicularizando para exemplo. E daí. Fica meio estranho. É minha opinião, né? Você vê que é opinião. Eu acho que esses exemplos de animais, quando a gente lá, tá? Fica meio ridicularizando a situação. E daí. Eu não acho. Foco nesse exemplo é a questão da performance. Foco nesse exemplo é a questão da performance. Sim. Trabalhando em paralelo e trabalhando cooperativamente. Sim. Eu acho que isso é legal. Acho que isso é legal. Ok. Acho que uma das questões que acabam envolvendo esse trabalho sobre gestão de pessoas é que, basicamente, quando fizer essa apresentação, a rigor não é um trabalho na área de computação ao qual está acostumado. A gente sabia desse desafio, por isso que na defesa da proposta a gente fez uma série de considerações. Ele é um assunto interessantíssimo, né? E ele certamente gerou uma expectativa muito grande de nós três, que participamos tanto na proposta como agora da avaliação, por motivos alguns semelhantes, alguns diferenciados. Eu, porque eu acabei entrando nessa seara por causa da Catarina, que ela me contou mais de gestão de pessoas, e eu tive que me preparar bastante para aquela disciplina e acabei estudando 6 meses e está aqui em bibliografia e tal. Então a gente acaba sendo bastante crítico quando analisa um trabalho de curso de redação tem função desse conhecimento. A Karine, por gerenciar, coordenar um curso e outras atividades que ela faz, envolvendo gestão de conhecimento e tal, das interações, tem os seus conhecimentos, também tem uma perspectiva, uma percepção diferente das coisas, mas várias atividades que desenvolve também em função de como esse trabalho poderia contribuir para a atividade dele, enfim, de cada um de nós. Eu já estava, pelo estudo que eu tinha feito da disciplina do pós, eu tinha trabalhado muito com grupos, gestão de pessoas, de times, enfim, trabalhando colaborativamente, presencialmente. E eu vi nesse trabalho a oportunidade de conhecer um outro lado, trabalhos feitos de forma distribuída e à distância. Então, em função disso, que a gente acaba apresentando um trabalho com as
fez, muita coisa na fonte, nem a tradução, livros que não estão nem disponíveis aqui no mercado, sabe que investiu também, então biografias não tem um valor muito grande e é difícil de avaliação nossa, porque a gente não tem acesso a essa biografia. Também não teríamos acesso a essas pessoas que conversou e que, de certa forma, tem uma importância também, especificamente dentro do escopo do trabalho, em grupos de trabalho com softwares abertos. Então, eu acho que isso é uma contribuição dos casos, isso aqui, enfim, vai do lado mais acadêmico, porque lá pelas tantas, eu acho que, de certa forma, isso interessa nas comunidades de software livre e tal, é um pouco de rigor, metodológico mesmo, porque às vezes a gente acaba reinventando a roda, porque não observou, não documentou direito, ler a frutos e ocupar trabalho de novo. Então, acho que minhas considerações são mais em função disso. Não vou entrar especificamente de cada questão aqui. Acho que tem espaço para aprofundar o estudo, detalhar.